certezas da sua fé em Cristo Jesus. A fé cristã é sobre certezas e não incertezas, não sobre o pode ser, talvez. E a primeira carta de João, de uma forma especial, enfatiza as certezas da fé. Vamos mais uma vez abrir então a primeira carta de João, hoje focando no capítulo 5, versos 1 a 5. 1 João, capítulo 5, versos de 1 a 5. Nós encontramos a primeira carta de João, um pouco antes do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia. E retornando, temos as breves cartas de João, também Judas, e aí a primeira de João. Vamos então ao capítulo 5. Mas há um verso que destacamos desta carta, que nos mostra bem como a mensagem dessa carta é sobre certezas da fé. Quero ler então, antes do texto desta noite, o verso 13 no capítulo 5 de 1 João, onde ele diz: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Aí está João, então, já no fim da carta, dizendo por que ele escreveu. Escreveu para colocar as garantias e certezas da fé em Cristo. Vocês que creem no nome do Filho de Deus, saibam que vocês têm a vida eterna. Não pode ser mais uma certeza. Assim é a obra de Cristo, perfeita, completa e totalmente realizada. Vamos então ao nosso texto hoje, 1 João capítulo 5, versos de 1 a 5. Que a palavra do Senhor caia no seu coração e mente e encontre as portas bem abertas. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. O texto começa falando em nascimento, em nascer. Isto nos remete ao pensamento no Evangelho de João. Eu quero ler para vocês um trecho do Evangelho de João, não na carta de João, mas no Evangelho de João, o quarto evangelho, o quarto livro do Novo Testamento, e eu vou ler no capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 8. E aqui há esta narrativa interessante. Jesus é procurado por um fariseu, e o nome dele é Nicodemos. E nós sabemos que Nicodemos, por ser um fariseu e por outras informações, ele era uma pessoa de destaque em Jerusalém, do ponto de vista social, também religioso, era uma liderança em Jerusalém, e um homem muito religioso, porque era fariseu. E diz assim a narrativa de João, começando com o verso 1 no capítulo 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade,
Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Aí está Jesus apontando para a experiência fundamental e necessária para se fazer parte do reino de Deus. A partir de Cristo, fazemos parte do reino de Deus através de uma experiência que Jesus chama de nascer de novo. Nicodemos, um homem muito religioso, moral, mas que também precisava, como todo ser humano precisa, nascer de novo, segundo a mensagem do Evangelho. Vamos ler mais uma vez 1 João capítulo 5, versos 1 a 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Esta é a palavra do Senhor que soou aos nossos ouvidos. Nascimento é a experiência humana, de fato consumado e que não pode ser negado. É interessante. Nascimento estabelece algo definido e imutável. Nasceu ou não nasceu? Se nasceu, então nasceu. E assim a existência do ser humano acontece. E é esta experiência humana que Jesus Cristo vai buscar, e também os apóstolos, para falar do nosso encontro com Deus a partir de Jesus Cristo. Aquele momento quando nós, então, passamos por aquilo que também é chamado de conversão. E quero crer que a maior parte aqui já passou. Se você não passou ainda, que Deus o conduza a essa experiência maravilhosa, única e urgentemente necessária na sua vida, ainda nesta noite. Um instante quando finalmente o ser humano sente o peso, de uma forma extraordinária, da sua distância e rompimento com Deus. E toda a religiosidade superficial vira nada. E então o ser humano sente o peso do seu pecado, como nunca sentiu antes, e ele então não tem como resistir a não ser clamar pelo perdão de Deus em Cristo, Cristo crucificado, reconhecendo Cristo morreu a minha morte, minha condenação de pecador caiu sobre ele e ele pagou tudo, e eu clamo pelo perdão que vem através dele, porque ele pagou a minha culpa e permite o perdão de Deus para mim, e aí minha vida de Deus, nasço de novo, tudo começa de forma nova na minha existência. Então, a experiência do novo nascimento é esta, uma obra de Deus em minha vida. Não se trata de uma mera religiosidade até cristã, mas uma experiência única. E Jesus diz que ninguém pode entrar ou ver, ele usa os dois verbos, entrar ou ver, no reino de Deus, a não ser que nasça de novo. Você já nasceu de novo? Se não nasceu, você não está no reino de Deus. Não está no reino de Deus. Nicodemos era um homem religioso. E Jesus disse para ele: a sua religiosidade é insuficiente. Não há como ser humano, pelos seus méritos, entrar no reino de Deus. É preciso nascer de novo. E João, na primeira carta, volta a este assunto, buscando então a metáfora do nascimento físico, que todos nós experimentamos um dia, para aplicar a realidade do nascimento espiritual. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido
de Deus. Quando ele diz aqui é nascido de Deus, ele está se remetendo então ao novo nascimento que ele registrou no seu evangelho, Jesus ensinando e falando. Novo nascimento é algo basilar na fé cristã, então. Mas, quando João escreve esta carta, vamos recordar, ele escreve em reação a um movimento herético, um movimento que adentrou as igrejas ali debaixo da supervisão de João, distorcendo o evangelho de Jesus Cristo e esvaziando as grandes certezas do evangelho que nós temos somente se tivermos o evangelho na sua pureza, totalmente baseado em Jesus Cristo, feito Deus feito homem. E então, esta experiência do novo nascimento, que não é então algo que o ser humano cria, faz, que o ser humano busca por merecer, mas uma obra de Deus, o encontro com Ele nos méritos de Cristo, é algo que aqui esses heréticos tinham esvaziado. E agora eles falavam de salvação como um processo de experiências espiritualistas, de evolução, buscando novos níveis. E aí, então, tinha lá os seus ensinos esotéricos, suas experiências que eles buscavam, seus ensinos misteriosos, e se alguns se diziam, então, iluminados, tinham chegado a um nível mais alto. E a experiência do novo nascimento, do nascer, como a forma de se estar no reino de Deus, se estar em Cristo, pertencer a Deus, havia sido esvaziado em troca de uma outra proposta que desfigurava totalmente o Evangelho. Então, João escreve para combater essas doutrinas erradas que estavam batendo as portas das igrejas ali na região. E João vai buscar então a figura do que aquele que é nascido de Deus. Agora, o verbo aqui está naquela força verbal do perfeito. Isto é, aquele que tem nascido de Deus. Isto é um fato que aconteceu e pronto. Aconteceu e pronto. Como aconteceu em nossas vidas o nascimento físico. Eu não nasço todos os dias outra vez. Eu nasci uma vez. E o fato que eu nasci uma vez é um fato para sempre. Não há como voltar atrás e apagar isto. Então é esta ideia aqui. Nós temos a experiência do nascer de novo, de uma vez por todas, um fato real, é a experiência do discípulo de Cristo. E João, então, está buscando esta verdade e ele faz essa afirmativa categórica. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Não talvez vai ser. Ele vai buscar, agora ele pode conquistar, quem sabe ele vai merecer. Não, é nascido de Deus, pertence ao reino de Deus, pertence ao Senhor eternamente. Grande certeza que João afirma aqui para aquele que crê que Jesus é o Cristo. Enfim, João está falando da experiência cristã, de adentrarmos ao reino de Deus pelas misericórdias de Deus em Cristo, como um nascimento efetivado. Aconteceu, nasceu, está efetivado, está firmado, é factual. E então a você que crê em que Jesus é o Cristo, João está dizendo que você efetivamente nasceu de Deus. Não de você mesmo, mas nasceu de Deus. É uma obra divina o novo nascimento. Nenhum de nós vai entrar no reino de Deus, segundo Jesus, pelos seus méritos. É uma obra de Deus, é preciso um novo nascimento. Então, essa certeza, você efetivamente nasceu de Deus. E ele faz algumas colocações sobre isto, que sustentam esta verdade. Porque você confia no Messias. Esse é um ponto fundamental. Os heréticos ali falavam de Jesus, mas de uma forma alterada e desfigurada do Jesus histórico e revelado nos evangelhos, aquilo que João, o apóstolo, recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo. Eles não aceitavam a ideia do Deus encarnado, e então Jesus era apenas um mero homem. Sobre ele veio por um tempo a presença ali no Espírito ou de Deus, alguma coisa assim, mas temporariamente. Deus não foi à cruz em Cristo por nós realmente, ele não estava mais em Jesus quando Jesus morre na cruz. E aí você percebe que toda a ideia do Evangelho, da justificação,
através da morte de Cristo na cruz, era esvaziada em troca de um novo caminho do esforço humano, da busca das experiências espiritualistas e sobrenaturais que eles diziam ter. Mas João vai dizer o quê? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Então, é importante entendermos essas duas palavras, Jesus e Cristo, ou recordarmos se já entendemos. É fundamental. Duas palavras que mudam tudo aqui. Nós, nessa cultura cristã que é brasileira, ouvimos falar Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, e não entendemos o peso de cada palavra. Jesus é o nome desta pessoa, dado ele no seu nascimento, então identifica ele como um ser humano, um verdadeiro ser humano, nome Jesus. Seu pai, José, deu esse nome a ele, por orientação que ele recebeu. Mas a palavra Jesus quer dizer que Deus é salvação. Esse é o significado do nome Jesus. Deus é salvação, ou Yahvé é a salvação. Mas aqui ele diz que Jesus, é preciso crer que Jesus é o Cristo, não é em qualquer Jesus. Não é só crer em qualquer Jesus, há uma porção de Jesus aí. Os heréticos tinham formado deles, alterado a mensagem do Jesus histórico. Mas nos nossos dias é a mesma coisa. Tudo que é movimento espiritualista pega Jesus e transforma ele em alguma coisa que não é aquilo que está nos evangelhos. Jesus é o Cristo. Dentro do contexto judaico, na palavra de Deus do Velho Testamento, a palavra Cristo tem um significado tremendo e grande. Cristo é o Messias prometido, e o Velho Testamento fala sempre que a salvação vem do Senhor, vem de Deus. Então é a própria presença de Deus que haverá de se manifestar. E aí João está dizendo que aquele que crê, diferente do que os heréticos ali estavam dizendo, que Jesus e o Cristo é uma coisa só, é Deus entre nós. Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Verdadeiro Deus e também verdadeiro homem, porque ele se identifica conosco até ao ponto de morrer na cruz por nós. Então aqui é preciso que haja esta confiar no Jesus, que é o Cristo também, inseparavelmente. Não é algo que se separa como esse povo estava fazendo ali. Ele é o Messias. E aí, então, está envolvido toda a obra de salvação, inclusive a morte dele na cruz, por nós como homem e como Deus. A obra salvadora. Então, você nasceu efetivamente porque você confiou na obra de Deus manifesta em Jesus o Cristo. Deus conosco. Aí é que nós experimentamos o novo nascimento. Isto então envolve crer na pessoa de Jesus Cristo como ele é, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e crer então naquela missão, naquela obra que ele veio realizar, chegando à cruz e depois à ressurreição. E aí envolve então também este confiar para perdão, isto é, passa pelo meu reconhecimento da minha vida devedora e pecadora e do meu morrer com Cristo pela fé e nascer novamente. Então confiar no Messias é algo muito amplo, muito completo, é o Evangelho em poucas palavras. Nós nascemos de novo porque nós confiamos no Messias, Jesus Cristo. Mas nós nascemos efetivamente de novo, diz João, porque nós vivemos em comunhão. Você vive em comunhão a partir da sua confiança no Messias, do seu crer em Cristo como seu Salvador, do seu nascer de novo. Você é integrado a uma comunhão, a chamada comunhão da igreja. E João também está, nesta carta, alertando muito e corrigindo o problema que esses heréticos estavam produzindo em termos da comunhão da igreja. A pregação deles desvalorizava a igreja. Não entendiam a igreja como o corpo dos salvos. Salvação era algo muito individualista. E eles
também com seus ensinos procurando arrastar outros cristãos para aderir à mensagem desvirtuada deles, eles causavam divisões, afastavam pessoas da igreja. Por isso João, nesta carta, bate muito na questão do amor cristão, da comunhão, de ter comunhão uns com os outros. Diz ele, todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Todo aquele que ama o Pai, Deus, ama também todo aquele que dele foi gerado. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que Deus tem gerado filhos. Isto é, Deus tem trazido um novo nascimento em Cristo a muitas pessoas. Gerar é nascer, então é um novo nascimento. Ora, se Deus tem feito isso na vida de tantos, e tem feito na minha vida, e se eu amo o Pai que gerou a mim de novo, no novo nascimento, e gerou então os outros, eu sou irmão destes. E se eu amo o Pai, amarei também os filhos. Viverei em comunhão, essa interligação amorosa, familiar, por causa do Pai. E os irmãos se amam porque eles amam o Pai. Então cria a grande família no Senhor. Preste atenção sempre. A igreja não é um luxo. A igreja é parte integrante fundamental do andar com Deus. A igreja não é o que dá o novo nascimento. A Bíblia não ensina isto. Mas uma vez nascido de novo, somos gerados na família de Deus, a igreja. E temos que viver como tal, não sermos filhos desgarrados, mas aqueles que sentam e comem com a família, vivem com a família. Você efetivamente nasceu de novo porque vive em comunhão. É uma marca que sustenta essa experiência de ter nascido de novo. Mas também você efetivamente nasceu de novo porque você se conduz na palavra. Aquele que é nascido de novo se conduz na palavra, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos, diz João. Amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Que mandamentos são esses? A palavra do Senhor, e nós vamos encontrar toda a realização dos mandamentos, culminando em Jesus Cristo. Jesus Cristo fala do mandamento dele no Evangelho de João, de forma muito clara, o meu mandamento. Ele vai falar sobre amar a Deus, amar o irmão, e toda a ética, a nova ética que chega à vida daquele que é nascido de novo. Eu morri com Cristo porque ele morreu a minha morte. Ele pagou a minha dívida, cumpriu a minha pena. Eu morri com ele pela fé. Mas nasci de novo em Cristo, agora eu pertenço ao reino de Deus. Então, eu vivo agora pelo mandamento, pelos princípios do reino de Deus. Uma nova ética chegou à minha vida. Uma ética superior àquela que os homens tentam buscar, inclusive muitas vezes se espelhando um pouquinho nos ensinos de Deus. Há uma nova forma minha de me conduzir, me portar, novos valores chegaram à minha vida. Tudo aquilo que eu faço, faço diante de Deus como cidadão do reino de Deus. Essa é a minha luta. E quando eu não faço e fracasso, logo eu me sinto mal e me sinto numa situação desconfortável diante do meu Pai, diante de Deus, e sinto que fiquei aquém da minha gloriosa cidadania do reino de Deus. E sempre há em mim, então, a necessidade da correção. Diferente daqueles que não pertencem ao reino de Deus, que esse incômodo não chega, não vem. Para mim, que nasci de novo, para você que nasceu de novo, esse incômodo vem sempre, vem sempre. Enfim, diante de nós está sempre a busca de nos conduzirmos na palavra, segundo a palavra em nossos comportamentos, em todas as áreas da nossa vida e aonde nós vamos. Você efetivamente é nascido de Deus, diz João, se você creu que Jesus é o Cristo. E por isso, você derrota a oposição. E esta palavra de João é tremenda para nós aqui nesta noite. Você derrota a oposição, que ele diz, o que é nascido de Deus, vence o mundo.
O que é nascido de Deus vence. O mundo é poderoso. E mundo aqui, novamente, é essa proposta de vida que domina a cultura e a sociedade, que é indiferente a Deus, que busca a vontade do ser humano, a parte de Deus. É o mundo, é contra Deus, é discordante de Deus. Mas o que é nascido de Deus, diz João, vence o mundo. Então o mundo com todo esse poder, e como é poderoso, com todo esse poder, ele não pode derrotar as nossas vidas em Cristo. A nossa nova vida em Cristo, nós que nascemos de novo. Jesus disse no Evangelho de João, aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Agora note bem que há uma luta real, e ela é presente, é atual. Vence o mundo, porque há um embate. Há um embate. Dia dentro, dia fora, nós experimentamos o calor do embate. Mas não precisamos viver na derrota. O que é nascido de Deus vence o mundo. Aquele que então foi efetivamente nascido de Deus derrota essa oposição. Mas aí está o mundo. O que é o mundo longe de Deus? O mundo em decadência. E nós olhamos nossos dias e nós vemos essa decadência acelerando de forma tremenda. Rápido e mais rápido. Uma tremenda decadência. Decadência existencial, que tem a ver com o fundo também espiritual, então. Ser humano cada vez mais vazio, sem propósito para a vida, para algo que vale a pena, não tem um significado eterno à sua existência, se sente mal, intimamente, não está bem, e decadente moralmente. Ele não tem mais Deus e a sua palavra para dar direção, dar a ele esta condução na palavra, aquilo que é o que é o correto e o que é o errado. Então, essa decadência, o mundo vive nessa decadência existencial e moral. E então, há toda forma de oposição, porque nós vamos estar na contramão do mundo. O mundo está descendo a ladeira e nós estamos subindo. E então há este embate é uma luta real e presente, mas é dito aqui, o que é nascido de Deus vence o mundo. Mas ele diz mais, e esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória? Qual é a grande arma? A nossa fé. A nossa fé. Não é por outras armas. Não é porque nós somos muito espertos, inteligentes, por exemplo. Não é porque nós temos uma grande influência, não é porque nós temos muito dinheiro, não, é pela fé. É igual para todo mundo. E não é um recurso humano. Mas João vai mais longe, e é preciso deixar bem claro isso. João, quando fala a vitória que vence o mundo, a nossa fé, ele não está falando de fé na fé. Hoje em dia você vai escutar muito fé na fé. Todo esse pensamento, de tantas formas por aí, esse pensamento positivo, essa palavra positiva. E aí tem técnicas, tem coach ensinando isso, tem palestras motivacionais ensinando isso. Você pode, você crê, é só você crer, você pode. E daí por diante vão sofisticando, mas é isso aí. É toda uma fé na fé, ou até uma fé em si mesmo. Mas João continua, ele diz, a vitória que vence o mundo, a nossa fé, mas ele vai a uma pergunta em seguida, quem é que vence o mundo? Quem é que vence o mundo? Que fé é essa, então? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. A fé aqui, ela tem um objeto, ela tem um alvo. É a fé em Deus manifestado a nós em Jesus. Jesus, o Filho de Deus. Lembra que eu falei do Messias, prometido no Velho Testamento? Isaías vai falar, vai chamar o Messias de Deus conosco, Emanuel. Jesus é o Filho de Deus. Então é fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus que veio andar entre nós na pessoa de Jesus.
Não é fé em mim mesmo, não é fé em qualquer Jesus, Jesus que vão construindo por aí, como os heréticos aqui nos dias de João fizeram, modificando Jesus como eles queriam, mas Jesus do Evangelho, Jesus que é o Filho de Deus, aquele que crê em Cristo é quem vence o mundo. Nenhum de nós vai vencer o mundo pelas suas próprias forças. Nenhum de nós vai vencer o mundo pelas suas próprias forças, mas é na nossa dependência do Senhor. Ele diz no Evangelho de João que eu venci o mundo e vocês vencerão. Eu venci o mundo. Ele venceu o mundo por nós. E ele é a nossa vitória. E nós não precisamos viver na derrota à oposição, não precisamos ser derrotados pelo mundo. E note bem, quando ele usa aqui o verbo vencer, ele usa o verso no presente, vence. Sempre na vitória, sempre a vitória possível, cada dia, cada momento, pela fé em Cristo Jesus. E é importante destacar que nós que efetivamente nascemos de novo, a partir de Deus, e somos filhos de Deus, nós derrotamos a oposição, não pelo nosso novo nascimento. Deus me deu um novo nascimento, agora eu sou poderoso e eu venço o mundo. Não. O que é que leva-nos a vencer o mundo, ou que nos dá a vitória sobre o mundo, é a fé, e não o nosso novo nascimento. No novo nascimento nós temos a fé. E é essa fé, fé em Jesus Cristo, no poder dele, por nós, é que nós vencemos o mundo. Nunca enfrente o mundo no seu poder, nem tente. Enfrente o mundo na dependência de Jesus Cristo. Só ele é páreo para derrotar o mundo. Mas a verdade maravilhosa é que nós vencemos o mundo, não precisamos nos arrastar dominados pelo mundo. Você foi efetivamente nascido de Deus, diz João. E que você, meu irmão, minha irmã, nesta noite, possa celebrar isso no seu coração. E com muita convicção, descansar na verdade de que você já nasceu de novo. Você não está trabalhando para um dia nascer de novo, quem sabe. Porque o novo nascimento é nascer de Deus e não dos seus esforços. E se Deus chegou na sua vida, porque você creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você é nascido de novo. E viva na alegria e no descanso do novo nascimento de Deus. Vamos orar.